irmãos, é com muita alegria que nós damos as boas-vindas a todos quantos já estão presentes nesse santuário. Saudamos também aqueles que nos acompanham à distância, através do rádio, através da internet, como é bom contar com a sua participação neste culto ao Senhor. Queremos, nesse momento inicial do culto, mencionar a nossa alegria em ter a participação de todos, inclusive algumas pessoas que nos visitam, cujos nomes mencionaremos dentro de alguns instantes. Estamos no mês de setembro, para nós é o mês de missões nacionais, diversas atividades estão voltadas para esta programação, para esta ênfase, para esse enfoque, inclusive o bazar missionário preparado pelo Somos Um para a última quarta-feira desse mês, bazar do qual os irmãos podem participar trazendo algumas doações e também adquirindo na última quarta-feira desse mês, e toda a verba decorrente do bazar será investida na campanha de missões nacionais. Da mesma forma, os jovens prepararam para o último sábado do mês de setembro um lava-jato para lavar os carros dos irmãos da igreja, e também toda a renda será revertida para a nossa campanha de missões nacionais. Então, os irmãos já agendem aí, não precisa deixar o carro sujo até lá, não. Pode lavar algumas vezes daqui até lá, mas deixar reservado aí para o último sábado do mês de setembro, trazer para aqui. A nossa juventude estará promovendo essa atividade de integração e principalmente de teor e de enfoque missionário. E nesse mês de setembro nós teremos nossa série de conferências que acontece no próximo final de semana. Ainda temos convites disponíveis, os irmãos têm aí em frente, não sei se terão na saída, mas pelo menos aqui à mesa tem convites em quantidade que podem ser distribuídos durante a semana. Apelamos hoje de manhã no sentido de que os irmãos se comprometam a orar diariamente pela série de conferências, a distribuir convites divulgando esta série e a eleger algumas pessoas que o irmão trará para ouvir a mensagem nesse final de semana. Comentar hoje de manhã que aqueles que não conhecem a Cristo, ou que não conhecem ninguém que precise de Cristo, estão dispensados dessa tarefa. Mas se o irmão conhece a Cristo como seu Salvador, e conhece alguém, amigo, colega, parente, que precisa de Cristo, o irmão está desafiado a, nesse final de semana, trazer esta pessoa para ouvir a mensagem da palavra de Deus. Começaremos aqui com uma programação especial na sexta-feira à noite, então sábado à noite e no domingo encerraremos as conferências. Teremos como pregador o pastor Paulo Eduardo, pastor da Primeira Igreja Batista em São Paulo, e será uma alegria poder celebrar com a igreja esses dias de proclamação da mensagem da palavra de Deus. Quero também fazer algumas comunicações quanto às atividades normais da igreja. Lembramos que esta semana começam novos grupos familiares. O irmão pode olhar no boletim e identificar qual o bairro que lhe seja mais adequado e visite esse grupo familiar. Pode entrar em contato com o pastor Apolônio, a professora Cássia, ou a liderança desses grupos, ou aqui na igreja mesmo, obter maiores informações. E nós fazemos um apelo para que todos aqueles que ainda não estão participando de algum grupo familiar aproveitem a oportunidade. Eu tenho certeza de que depois de irmão começar essa experiência, vai perceber as grandes vantagens e benefícios de participar de um grupo como esse, de um pequeno grupo, onde se pode viver momentos de integração, de oração uns pelos outros, também de aperfeiçoamento no conhecimento das Escrituras e na vida cristã. Ainda voltando às conferências, há um aviso de que a cantina da igreja funcionará tanto antes como depois dos cultos. Então, se o irmão precisar vir direto do trabalho para o culto, haverá a possibilidade de fazer um lanche na cantina antes do culto, também depois do culto, se for mais conveniente, se houver tempo. A cantina funcionará nesses dois horários, antes e depois dos cultos, nesse final de semana, durante as conferências. Após este culto, agora à noite, haverá uma reunião da Abrades e também da direção do Contando e Cantando Natal. Uma importante reunião, os irmãos da diretoria da Abrades e também da direção do CCN são convocados para este encontro após este culto.
Por falar nisso, após este culto, nós estamos recebendo hoje à noite um representante da empresa que estará promovendo a viagem a Israel em maio do próximo ano. Então, se o irmão se inscreveu ou manifestou seu interesse em ir a Israel, após este culto, o irmão pode ir à sala dos diáconos e terá maiores informações sobre isso. Se o irmão quer mais informações sobre o assunto, aproveite a oportunidade também. O irmão Marcílio e o representante da empresa estão presentes, estarão aguardando após o culto ali na sala dos diáconos para maiores esclarecimentos e informações sobre esta viagem. Lembramos das atividades normais da semana, programa logo de manhã, de segunda a sexta, às 7 horas da manhã, no canal 4, TV Tribuna, encontros das Mulheres Cristãs em Ação na quarta-feira à tarde, e à noite, nosso culto de oração na próxima quarta-feira à noite, e estão os irmãos lembrados, portanto, dessas programações e atividades. Eu gostaria agora de, depois desses lembretes, dessas comunicações, fazer registro de algumas presenças. Estou muito feliz em ver o pastor Enoque Silva conosco, pastor Enoque, sua esposa, queria que eles ficassem de pé, uma alegria recebê-los. Estão acompanhados de seus filhos também, estão ali, sejam muito bem-vindos, é uma alegria recebê-los e revê-los, né? Depois de algum tempo. Podem sentar, pastor Enoque é um amigo pessoal muito querido, de longa data, trabalhamos juntos desde o final da década de 80, quando o pastor Enoque era capelão do Colégio Americano Batista, e eu tive o privilégio de trabalhar em sua equipe, como um dos professores de ensino religioso do colégio. Trabalhamos juntos desde aquela ocasião, temos uma amizade muito especial, é uma alegria revê-lo. Estou feliz em ver também o pastor Anderson Queiroz, está acompanhado de sua esposa também. Pastor Anderson, pode ficar de pé, e é bom recebê-los também nesta ocasião. Sejam bem-vindos. Eu sei que o pastor Anderson está feliz, ontem foi o casamento do seu neto, Rodrigo, né? E parabenizamos também o pastor e a família por esta ocasião tão especial, e é uma alegria também recebê-los nesta ocasião. Certamente há outras pessoas entre nós, cujos nomes eu não tenho aqui, que eu não consegui identificar. Então eu lhes pediria que, por gentileza, se colocassem de pé. Gostaria de vê-los nesse instante. Todos os nossos visitantes, por gentileza, fiquem de pé, permaneçam de pé por alguns instantes. Temos várias outras pessoas presentes entre nós, que alegria recebê-los. Recebam um cartão de boas-vindas de nossa igreja, o cartão é uma expressão de nossa gratidão pela sua presença. Junto ao cartão há também uma parte destacável, onde você pode colocar os seus dados pessoais e entregar aos pastores após o culto. Gostaria muito que você fizesse isso, porque aí poderemos manter este contato. Então, permaneça de pé até receber o seu cartão, e, uma vez recebido, pode se assentar. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Quero registrar com alegria a presença de alguns amigos motociclistas, que também estão participando deste culto. Que bom revê-los mais uma vez nesta ocasião, que bom poder abraçá-los. Nesse instante, nós nos prepararemos em atitude de oração para cultuar ao Senhor. Nós vamos, então, ao som do nosso grupo instrumental, orar silenciosamente, e então nos prepararemos para cultuar ao Senhor neste momento. Cada dia conto as bênçãos que vêm de suas mãos.
glorioso, que é o meu Rei, poder servir. Só em Jesus vou confiar, e aos pés da cruz eu para sempre quero estar. A minha vida está firme em seu amor, pois salvação eu encontrei só em Jesus. Feliz eu vivo com Cristo, e do pecado livre hoje sou. Nenhum temor me assola, pois ao meu lado sinto caminhar. Oh, que amor incomparável, em nenhum outro achei. Entregou a própria vida e morreu em meu lugar. Só em Jesus vou confiar, e aos pés da cruz eu para sempre quero estar. A minha vida está firme em seu amor, pois salvação eu encontrei só em Jesus. Só em Jesus vou confiar, e aos pés da cruz eu para sempre quero estar. A minha vida está firme em seu amor, pois salvação eu encontrei só em Jesus. A minha vida está firme em seu amor, pois salvação eu encontrei só em Jesus. Só em Jesus. Convido os irmãos a se colocarem de pé, leremos nesse instante a palavra de Deus. Antes, porém, quero registrar, não tinha os nomes aqui comigo, mas quero registrar entre os visitantes a presença do irmão Pedro Feitosa, da Igreja Metropolitana de Salvador, e também a presença do irmão Samuel Quinto, pianista e ministro de música da Segunda Igreja Batista em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e quero registrar também a sua presença entre nós nesse instante. Nossa palavra, então, de gratidão aos irmãos por tê-los conosco. Leremos então em uníssono o texto extraído do primeiro livro das Crônicas, no capítulo 16, os versículos 23 e 24. Em seguida, ainda de pé, cantaremos Cantai ao Senhor um cântico novo. Leiamos. Cantai ao Senhor em toda a terra, proclamai de dia em dia a sua salvação. Publicai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Amém. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai
Pai querido, nós nos colocamos em Tua presença neste instante para Te adorar. E nós o fazemos, Senhor, primeiro porque reconhecemos nossa finitude, nossa pequenez, nossas fragilidades e os nossos pecados. E colocamos-nos em Tua presença na busca de Tua graça, de Tua misericórdia e do Teu perdão. E queremos, Senhor, Te prestar a nossa adoração, porque reconhecemos a Tua grandeza, reconhecemos a Tua santidade e reconhecemos o Teu poder. Mas expressamos também, Senhor, ao Te louvar e ao Te adorar, todo o Teu amor para conosco. Por isso, nosso coração se enche de gratidão. Gratidão pela Tua presença e pelo Teu cuidado ao nosso lado, pelas muitas demonstrações de Tua generosidade. Por isso, neste culto, nós, os Teus filhos, Te buscamos para Te adorar. E pedimos-Te, ó Pai, que Tu ouças as nossas preces, que Tu recebas a nossa adoração e que Tu fales ao nosso coração através deste culto. Que cada pessoa presente neste santuário possa ouvir a Tua voz através de cada parte deste culto. É a oração que fazemos no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Jesus é melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens. Melhor que riquezas e posições, melhor, muito mais do que milhões. Jesus é melhor que qualquer melhor
nosso boletim constam nomes dos quais nós devemos nos lembrar semanalmente, diuturnamente, nas nossas orações, pedindo a Deus que recupere sua saúde, lhe dê paz, conforto. Destaco alguns nomes de pessoas ligadas à nossa igreja, de pessoas, membros da nossa igreja, irmãos nossos que precisam das nossas orações. São eles Margarida Barros, Rosa Ferraz, Fátima Oliveira. São irmãs que foram submetidas a cirurgias essa semana que passou. Devemos orar pela sua recuperação. Eulália Pessoa também foi submetida a cirurgia. Carmelita Muniz está na UTI do Hospital Português, devemos orar por ela. É tia de Cristina. Pela irmã Doralice Perrucci, mãe da irmã Glaucília. Por Glaucio Tito, irmão da irmã Glaucília, estão hospitalizados, devemos orar por ela. Por Maria de Lourdes, Dione Pessoa. A irmã Nalvinha também está hospitalizada, devemos orar por ela. E pela saúde do pastor Apolônio também. Hoje ele não está bem em saúde, devemos orar por ele. E missões nacionais. Mês de setembro, missões nacionais. Nós vivemos ao longo do mês, essa experiência de falar com Deus e nos colocar diante dele para saber qual deve ser a nossa resposta para ele. Como nós devemos nos associar a ele nessa campanha de missões nacionais, se orando pelos missionários, pelas pessoas que vão receber a palavra de Deus, se contribuindo, ou se indo ao campo falar de Deus. Nós não podemos deixar de fazer isso. Temos que orar, perguntar a Deus qual deve ser a nossa parte na obra dele. E devemos orar pelas pessoas que virão na sexta, no sábado e no domingo, na conferência evangelística aqui na nossa igreja. Devemos orar pelo pastor Paulo Eduardo, para que Deus o use para falar aos corações daqueles que estarão presentes aqui. Devemos também orar, continuar orando pela família da irmã Dilena Paz. Ela faleceu na quarta-feira. Devemos orar por Eliude. Devemos orar pelos demais filhos e amigos que estão sentindo a perda, estão passando por esse momento de dor. Oremos. Senhor, diante de Ti nós estamos com os corações agradecidos, ansiosos, preocupados, entristecidos, mas nós confiamos, ó Pai, no Teu poder, que Tu conheces a cada um de nós, Tu sabes as nossas necessidades, as nossas preocupações e ansiedades. Nós Te pedimos, ó Pai, que Tu visites com a Tua graça e com Teu amor infinito a cada irmão aqui presente, a cada pessoa presente aqui, e a cada um daqueles que estão a nos ouvir e ver através da rádio e da internet. Que eles possam, Pai, sentir a Tua presença, sentir o Teu amor e a Tua graça. Assim também, Senhor, para aquelas pessoas que nós citamos os nomes aqui, que eles sintam-se confortados e consolados por Ti, seja na enfermidade que enfrentam, seja, ó Pai, na dor da separação física por entes queridos falecidos. Tu estejas, ó Pai, com cada um deles, visitando, consolando e dando, Senhor, o necessário para vencer esses momentos. Continua a falar aos nossos corações, através dos hinos, através da leitura bíblica, através da Tua palavra ser apresentada, e que nós, Senhor, possamos estar diante de Ti como parceiros Teus na obra missionária. Abençoa e vai, Senhor, com Teu Espírito, tocando nos corações das pessoas que virão aqui nessa sexta-feira, no sábado e no domingo. Que eles tomem, Senhor, decisões ao Teu lado. Aqueles que ainda não Te conhecem, que tomem decisões aceitando a Ti como Senhor e Salvador.
aqueles que já te conhecem, que eles sejam revigorados com a tua palavra, com o teu amor e com a tua graça. Essa oração fazemos em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos diáconos e diaconisas a participarem conosco deste momento do culto, momento que é um privilégio, que representa um privilégio para o povo de Deus congregado aqui nesta igreja, momento que faz parte da liturgia do nosso culto, em que louvamos a Deus através da entrega dos dízimos e ofertas. Gostaríamos de dizer àqueles que nos alegram com a sua visita aqui em nossa igreja, que não se sintam constrangidos com este momento do culto. Nós participamos dele com muita alegria em nossos corações, participamos dele de forma liberal, nós não somos obrigados a entregar estes dízimos, nós o fazemos com muita alegria em nossos corações, porque reconhecemos que tudo aquilo que temos, reconhecemos que tudo aquilo que somos vem do Senhor nosso Deus. E de forma liberal nós devolvemos um pouco do muito que Ele nos tem concedido. Aos membros desta igreja, nós, ainda com os corações alegres, gostaríamos de lembrar aos irmãos do compromisso com o projeto da quadra. Nós já vencemos uma primeira etapa, uma etapa muito difícil, mas graças a Deus e ao amor dos irmãos, nós a vencemos muito bem. Mas ainda temos uma longa caminhada pela frente e nós continuamos a desafiar aos irmãos desta igreja para continuarem com este compromisso, com este projeto, com este compromisso em vossos corações. E nós temos certeza que Deus há de nos abençoar grandemente. A palavra de Deus no livro do Gênesis, em seu capítulo 14, verso 18, diz: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Cantaremos nesse instante da maravilhosa graça de Jesus, apenas ressaltando que faltou uma linha. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer e a Deus louvai. Cantemos. Vivo
maravilhoso que nós louvamos, o Deus que é o nosso Consolador, o Deus que é o nosso sustentador, o Deus que nos mantém em pé, o Deus que demonstra o seu amor para conosco através da preciosa revelação em Cristo Jesus. Gostaria de, nesse instante, convidar a diaconisa Ângela Granja para colocar diante do Senhor estes dízimos e ofertas, manifestação da nossa gratidão a Deus por todas as bênçãos que Ele nos tem concedido. No livro do profeta Isaías, em seu capítulo 26, versículo 3, nós lemos: Tu, Senhor, conservarás em paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Oremos. Nosso Deus e Pai querido, nós te louvamos, Pai, pelo privilégio, Pai, que temos de estar em tua casa, Pai, te prestando esse culto. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que cada um de nós, Pai, possa receber a mensagem que será trazida pelo teu servo. E vimos nesse momento, Senhor, consagrar os dízimos e ofertas que são trazidas, Pai, pela tua igreja para o sustento desse trabalho. Nós te agradecemos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém.
Responsiva, conforme indicado em nosso programa, no texto extraído da carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, versículos 11, 12 e 13. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Século, sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade. Nós podemos sentar. Preciso me
dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. O grupo Santuário agora vai cantar a música Quem Sou Eu? Para merecer essa graça maravilhosa do Senhor. Quem sou eu para que meu Salvador por mim venha chamar, perdida em meio à dor? Quem sou eu que a estrela da manhã pudesse me escolher para o mundo iluminar? Quem sou eu pra tanto amor, dando a vida em meu favor, e não sendo só por mim, também se entregou por ti. Eu sou a flor que logo morre, e tu dás a vida eterna, a gota do oceano, orvalho da manhã. E quando estou sozinha, digo que és o meu sustento, quando penso em cair, tua Quem sou eu para que vejas meu penar e
Meus irmãos, chamo a atenção para um texto bastante conhecido e querido de todos nós, encontrado na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, onde leremos os versículos 8 e 9. Temos já durante este culto lembrado e cantado a graça de Deus por nós, e esta graça é mencionada pelo apóstolo Paulo neste texto, e ele diz nesses 2 versículos da carta aos Efésios: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. O apóstolo Paulo fascina pelo seu cuidado ao apresentar os temas do cristianismo e os temas do evangelho de maneira rica, clara, profunda, mas de forma sistemática. Algumas cartas, ou mais especificamente, alguns trechos de suas epístolas o fazem de maneira mais notória ainda. É o que acontece na carta aos Efésios, uma carta escrita a uma comunidade muito importante nos tempos da igreja primitiva. A cidade de Éfeso, uma cidade importante da época, com cerca de 500 mil de habitantes, acaba se tornando uma cidade importante naquele momento da história e do desenvolvimento do cristianismo. E o apóstolo Paulo escreve esta epístola mencionando alguns princípios e alguns conceitos muito importantes ao cristianismo. De acordo com alguns estudiosos, há quem entenda que esta epístola foi escrita não só à comunidade de Éfeso, mas possivelmente a algumas outras comunidades, razão pela qual em alguns manuscritos parece que a expressão em Éfeso, presente no versículo 1, teria sido acrescida, o que talvez desse a ideia de que fosse o desejo do apóstolo Paulo que essa epístola não se dirigisse apenas àquela comunidade, mas também a outras. É aqui então que o apóstolo Paulo apresenta de forma organizada alguns conceitos mais importantes, e nós chamamos a sua atenção para aquele que é o tema central da mensagem do Evangelho, que é o tema da salvação. Nós cremos que a palavra de Deus traz essencialmente a mensagem da salvação. Acreditamos que todo o conteúdo das Escrituras, do Gênesis ao Apocalipse, tem como foco a mensagem da salvação do homem. É nas Escrituras que aprendemos a respeito do modo como Deus nos criou, mas também do modo como nós nos distanciamos do nome, da vontade, do projeto de Deus por causa do pecado. Do modo como o pecado não apenas rompeu nossa comunhão com Deus, mas nos colocou na situação de condenados, porque o salário do pecado é a morte. E as Escrituras vão apresentar então o projeto de Deus para a nossa salvação. A essência da mensagem do Evangelho é justamente esta mensagem de salvação. Salvação que ocorre quando nós encontramos o perdão dos nossos pecados. E a partir do perdão dos nossos pecados, temos nossa relação com Deus restaurada. E com a restauração de nossa relação com Deus, não apenas experimentamos paz em nosso coração para o presente, mas a certeza da vida eterna, paz, portanto, para o futuro. A salvação é, portanto, a mensagem central das Escrituras. Tudo aponta para o projeto de Deus de nos salvar, de salvar o homem, de salvar a cada um de nós. Todos os outros conceitos encontrados nas Escrituras têm esse elemento como elemento central. E nesses versículos que lemos, especificamente no versículo 8, o apóstolo Paulo esclarece um dos pontos cruciais da mensagem da salvação, ao dizer: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. O apóstolo Paulo nos chama a atenção para aquilo que é o diferencial da mensagem da salvação, aquele que é o diferencial da mensagem do Evangelho, e é justamente
aquilo que chamamos de salvação pela graça. Vamos destacar então o modo como ele fala sobre isso. Ele começa por dizer: porque pela graça sois salvos. O conceito de graça é justamente o conceito que torna o evangelho distinto de qualquer outra religião. Em todas as religiões ao longo da história humana, ainda que a ideia de salvação estivesse presente, ainda que o desejo de um relacionamento com Deus estivesse presente, ainda que houvesse a preocupação e o cuidado em se aproximar de Deus, o caminho para esta aproximação sempre passava necessariamente por algum esforço, por algum empenho, por alguma conquista, por algum merecimento do homem. E ao longo da história já houve quem propusesse que a salvação é possível pelas boas obras. E ainda hoje há quem acredite que pelas boas obras eu vou merecer a salvação. Já houve quem acreditasse que a salvação poderia ser conquistada pela ascese, pela meditação. Se eu me desligasse de todas as coisas, fosse para um monastério, e ali me abstraísse de todas as experiências humanas e me concentrasse e dedicasse todo o meu tempo à reflexão e ao pensamento e à devoção, eu conquistaria a salvação. Já houve quem achasse que a salvação poderia ser comprada, adquirida, e ao longo da história já houve momentos negros em que a igreja se propôs a vender indulgências, a vender o perdão. A compra de determinado documento asseguraria o perdão de Deus e o meu lugar no céu. Como que numa ideia prévia do que hoje acontece, quando alguns aparecem por aí vendendo terreno no céu. E por incrível que pareça, ainda acham quem compre. A verdade é que ao longo da história, então, diferentes propostas foram formuladas. Já houve quem achasse que, quem sabe, a salvação poderia ser conquistada através da mediação de alguém. E se eu fizer algum esforço, algum sacrifício e pagar algumas promessas, quem sabe em nome de Jesus, ou em nome de algum mediador, de algum santo, de alguém que morreu no passado, quem sabe assim eu conquistaria a salvação. E ao longo da história, diferentes e criativas propostas têm sido formuladas como caminho para a salvação, como meio de salvação, quando as Escrituras são tão claras ao nos apresentar a forma através da qual nós somos salvos, não por méritos, não por esforço, não por conquista, não por realização, não por sacrifício nosso, não por alguma construção pessoal. O apóstolo Paulo diz claramente: pela graça sois salvos. É interessante perceber o modo como esse conceito de graça vai sendo desenvolvido ao longo das Escrituras. Se voltarmos para o Antigo Testamento, a palavra que mais se aproxima desse conceito é a palavra hesed, do hebraico, algumas vezes traduzida por misericórdia ou por benignidade. É aquela palavra que aparece no texto conhecido de todos nós, do livro das Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, a partir do versículo 22, quando ele diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Quando a palavra de Deus apresenta desde o Antigo Testamento a ideia de que, embora nós sejamos pecadores, Deus é misericordioso. E o conceito do amor de Deus demonstrado na sua misericórdia, na sua graça, se torna mais claro e mais concreto nas palavras do salmista no Salmo 32. Ali o salmista, que houvera passado pela sensação de culpa, pela percepção do seu pecado, e que houvera experimentado o perdão gracioso de Deus, diz, nos 2 primeiros versículos do Salmo 32, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Não aquele que não peca, porque todos somos pecadores, mas aquele a quem o Senhor não atribui o pecado, não atribui a iniquidade, aquele por quem o Senhor demonstra o seu amor
perdoando o seu pecado. Mas se isso aparece no Antigo Testamento, seja no livro das Lamentações, no livro dos Salmos, ou em algum outro episódio, esse conceito de graça vai aparecer de forma muito mais clara na vida de Jesus, no ministério de Jesus. Jesus fala muito sobre isso. Os gestos de Jesus, as atitudes de Jesus, as palavras de Jesus são sempre carregadas desse conceito de graça. Jesus se aproxima dos pecadores. Jesus fala de um Deus que recebe a todos. Jesus fala de um Deus que ama imensamente. Jesus quer ensinar isso através das suas parábolas, de seus ensinamentos, e conta a parábola do filho que deixou a casa do pai, que desperdiçou os seus bens de forma dissoluta, que ao padecer uma grande necessidade chega a cuidar de porcos e ali deseja alimentar-se da comida dos porcos, mas ninguém lhe dá nada, e aquele homem miserável que entra naquele estado simplesmente por suas próprias escolhas, aquele filho decide voltar à casa do seu pai. Pensa em dizer ao seu pai que o receba como um trabalhador, mas que pelo menos mate sua fome. Reconhece que não é digno de ser chamado filho, mas volta à casa do seu pai em busca de alguma expectativa de receptividade por parte do pai. E Jesus fala daquele pai que, vendo seu filho ainda longe, corre ao seu encontro e o abraça e o beija, e lhe providencia imediatamente sandálias para os seus pés, novas vestes, o anel da família colocado no seu dedo. Sequer dá ouvidos às palavras do filho que quer ser tratado como um trabalhador, sequer permite que seu filho fale. O retorno do filho é tudo o que ele espera, é tudo o que ele deseja, e graciosamente ele concede ao filho tudo o que tivera outrora, e celebra o retorno daquele filho como um filho que estava morto e reviveu, como um filho que estava perdido e foi encontrado. Toda aquela celebração que o irmão mais velho não consegue entender, porque algumas vezes o conceito da graça de Deus supera nossa capacidade de percepção e de raciocínio. Não conseguimos entender como funciona a graça de Deus, como Deus age para conosco, não na base da retribuição e da recompensa, não na base dos nossos méritos e merecimentos, mas por sua absoluta generosidade. O apóstolo Paulo tenta explicar esse conceito muitas vezes. É curioso perceber, primeiro, que o apóstolo Paulo é repetitivo. Ele fala muito sobre isso, e poderia citar muitos textos aqui. O detalhe é que o apóstolo Paulo não apenas é repetitivo, como é redundante. Veja o modo como o apóstolo Paulo escreve na carta aos Romanos, no capítulo 3 e no versículo 24. Ao falar do fato de que nós somos considerados justos, embora fôssemos pecadores. E ele disse no versículo 23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas explica no versículo 24 que nós recebemos a justificação, fomos considerados justos. O mesmo conceito presente no Salmo que li agora há pouco: aquele a quem o pecado não é imputado, cujo pecado não é considerado. E para que fique claro que isso é algo dado por Deus gratuitamente, Paulo diz no versículo 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Justificados gratuitamente pela sua graça. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9, ele retoma esta mesma ideia e diz: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de nós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. A graça manifesta um Filho de Deus que veio ao mundo, que se esvaziou de sua riqueza, do uso de seus atributos divinos, para se fazer carne e habitar entre nós. Embora para nós
esteja sempre presente o conceito de merecimento, de retribuição. O apóstolo Paulo diz claramente: porque pela graça sois salvos. A salvação é graça de Deus. Mas ele prossegue, ele vai dizer: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Aqui ele nos ensina que nós podemos nos apropriar dessa graça, mas há um passo para isso. Aquilo que ele nos concede, aquilo que Deus nos concede, é experimentado por nós, é vivido por nós, é conhecido por nós, faz efeito em nossa vida quando nós nos apropriamos disso por meio da fé. É isso que ele esclarece. Nos versículos 1 e 2 de Romanos 5, o mesmo apóstolo Paulo diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E prossegue no versículo 2, repetindo a mesma ideia: pelo qual, por Jesus Cristo, temos entrada pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A salvação é concedida por Deus gratuitamente, é experimentada por nós por meio da fé. Fé, não sacrifício, não pagamento de preço, não realização de alguma coisa, não conquista de alguma coisa, mas pela fé. E as Escrituras repetem isso claramente. Só para citar alguns textos, voltando ao Evangelho segundo João, no capítulo 3, versículo 18, nós lemos: quem crê nele, Jesus Cristo, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Mais adiante, no capítulo 5 do mesmo Evangelho segundo João, no versículo 24, nós lemos: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O próprio Jesus vai nos declarar que quem crê tem a vida eterna. Ainda em João capítulo 6, versículo 35, nós lemos as palavras do Senhor Jesus: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Capítulo 7, versículo 38 do Evangelho segundo João, Jesus mesmo diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. João 11, versículo 25, é o Senhor Jesus quem diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É por meio da fé em Cristo Jesus que nós experimentamos o perdão dos nossos pecados. É por meio da fé em Cristo Jesus que nós experimentamos a salvação que Ele nos proporciona gratuitamente. E o apóstolo Paulo nos lembra que a fé é um instrumento de salvação. E lá na carta aos Romanos, no capítulo 4, versículos 3 e 4, ele diz: pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, o que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas então o versículo 5 diz: mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. A sua fé lhe é atribuída como justiça. Quando nós cremos em Cristo Jesus, nós somos justificados gratuitamente. Graça e fé. Por isso Paulo diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Mas como disse, Paulo faz questão de ser às vezes redundante. E para que não reste nenhuma dúvida, ele fecha esse versículo dizendo: e isto não vem de vós, é dom de Deus. E ainda repete no versículo seguinte: não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação que nós encontramos em Cristo Jesus é gratuita, vem pela graça de Deus.
A salvação que nós encontramos em Cristo Jesus é experimentada por nós pela fé, bastando crer em Cristo Jesus. A salvação que nós encontramos é dom, é presente de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. É isso que o texto quer nos lembrar. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Quando fala sobre isso, e quando menciona que essa salvação é dádiva, é presente divino, o apóstolo Paulo quer nos lembrar que, por um lado, nós somos absolutamente incapazes de conquistar esta salvação. Aliás, já no Antigo Testamento esse conceito está presente, e é ilustrado numa frase muito interessante, que aparece no livro do profeta Jeremias, no capítulo 13 e versículo 23. Ali o profeta diz: porventura, pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então poderíeis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. Uma maneira interessante e curiosa de dizer que está além da nossa possibilidade o ser justos diante de Deus. Somos pecadores, todos nós o somos. Somos imperfeitos, todos nós o somos. E se a salvação dependesse do nosso mérito, da nossa capacidade, da nossa justiça, ela nos seria impossível. Já no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, a Bíblia diz: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Nunca é demais lembrar que o texto é genérico. Ao dizer que não há homem justo sobre a terra, o texto também quer dizer que não há mulher, né? Não pensem as mulheres que não estão incluídas. A verdade é que todos, sem exceção, somos falhos e imperfeitos diante de Deus. E é no capítulo 3 da carta aos Romanos, no versículo 10, e no já citado versículo 23, que o apóstolo Paulo nos lembra isto. Como está escrito: não há justo nem sequer um, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando o apóstolo Paulo nos diz que pela graça somos salvos por meio da fé, e que isso não vem de nós, é dom de Deus, é para nos ensinar que a justiça que não há em nós nos foi conferida por Cristo Jesus. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no último versículo, versículo 21, o apóstolo Paulo explica como isso aconteceu. E explica que Jesus Cristo, que não tinha pecado, recebeu sobre si os nossos pecados, e nós que tínhamos pecados, recebemos a sua justiça. Num conceito de substituição, ele assumiu os nossos pecados, como diz muito bem o profeta Isaías, e nós recebemos a sua justiça. E Paulo diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Percebe a riqueza e a clareza do ensino das Escrituras? Homens pecadores, o Filho de Deus perfeito. O Filho de Deus recebe sobre si os nossos pecados, nós recebemos sobre nós a sua justiça. Por isso, fomos justificados. Por isso, tivemos acesso à graça de Deus. Por isso, temos paz com Deus. Por isso, nos tornamos nova criatura. E por isso, temos a certeza da vida eterna. Para que possamos entender o conceito de salvação, é imprescindível que entendamos que esta salvação só é possível por meio da fé em Cristo Jesus. E para que não reste nenhuma dúvida, na carta aos Gálatas, no capítulo 2 e no versículo 16,
O apóstolo Paulo diz: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhum homem será justificado. Mas pela graça sois salvos, por meio da fé. Eu quero lhe dirigir duas perguntas nesta noite ao terminar esta mensagem. Não preciso que as responda para mim de maneira declarada, quero que as responda no seu coração. A primeira delas é se você entende aquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre a salvação. Somos pecadores, todos nós. Estamos condenados, todos nós. Mas Cristo veio ao mundo para que pela sua justiça nós fôssemos justificados. Isso não é comprado por nós, isso não é conquistado por nós, isso não é merecido por nós, mas é presente de Deus. Por isso, num dos textos mais bonitos e dos quais eu mais gosto e mais menciono aqui, o apóstolo Paulo explica em Romanos 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você entende isso? A segunda pergunta: você já experimentou a salvação em Cristo Jesus? Você já abriu o seu coração para Jesus? Você já recebeu pela fé esta certeza da vida eterna que nós não merecemos, que nós não conquistamos, mas que o Filho de Deus nos proporciona? Você já deu esse passo em sua vida? Nós vamos curvar as nossas cabeças. Eu quero apenas fazer um convite. É possível que haja alguém aqui nesta noite que ainda não entregou sua vida a Jesus, ainda não experimentou essa salvação gratuita que Cristo nos proporciona. E talvez você queira, neste momento, dar esse passo. Talvez você queira dizer, neste momento: eu creio em Cristo Jesus. Eu quero ter Jesus como meu Salvador. Eu quero ter os meus pecados perdoados, a culpa tirada de sobre meus ombros. Eu quero estar livre da condenação. Eu quero ter paz com Deus. Eu quero caminhar com Cristo. Eu quero ter a certeza da vida eterna. E eu sei que eu não mereço isso, mas eu acredito que Cristo quer me conceder isso como um presente. E eu creio em Cristo e quero receber esta salvação. Se você quer receber essa salvação em Cristo Jesus nesse instante, enquanto todos estão de cabeça baixa, eu vou pedir a você que levante a sua mão onde você estiver, dizendo com esse gesto: eu quero experimentar a salvação em Cristo Jesus. Eu quero ser salvo pela graça de Deus. Eu quero ter a certeza da vida eterna. Eu quero ter os meus pecados perdoados. Levante sua mão. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Uma outra pessoa, levante sua mão onde você estiver. Pode levantar a sua mão. Há mais alguém? Levante sua mão dizendo: eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero experimentar a salvação que é em Cristo Jesus. Eu quero experimentar essa graça, esse presente, porque eu sei que nós não merecemos, mas eu quero ter essa alegria na minha vida. Há mais alguém? Há mais alguém? Levante sua mão bem alto, eu quero ver daqui. Quero orar por você. Há mais alguém? Há mais alguém? Levante sua mão. Levante sua mão. Mais alguém? Há mais alguém? Aqui embaixo, no santuário, na galeria. Mais alguém? Você vai dizer com esse gesto: eu entendo que a salvação só é possível em Cristo Jesus. Eu quero deixar de lado todas as outras tentativas que eu já fiz até aqui. Eu quero crer em Jesus e receber esta salvação. Há mais alguém? Levante sua mão. Há mais alguém? Há mais alguém?
Nós vamos cantar a primeira estrofe deste hino que fala da graça de Deus, do infinito amor de Deus. Enquanto nós cantamos, eu vou esperar que você ainda reflita um pouco mais a respeito daquilo que você acabou de ouvir. Enquanto cantamos a primeira estrofe deste hino, eu vou esperar que você dê esse passo em direção ao Senhor Jesus e experimente essa salvação que só Ele pode proporcionar. Enquanto nós cantamos, você pode levantar a sua mão onde você estiver. Eu gostaria de ver daqui, porque eu quero orar pela sua vida, quero orar com você, enquanto cantamos a primeira estrofe deste hino. Quero experimentar essa graça agora. Quero experimentar o que a graça de Deus pode fazer na sua vida. Paz, perdão e amor é o que a graça de Cristo lhe proporciona. Antes de cantarmos a última estrofe, eu quero reiterar o convite que eu lhe fiz. Você quer entregar a sua vida a Jesus nesse instante? Alguma outra pessoa aqui na galeria, aqui embaixo no santuário, que neste momento quer dizer que no seu coração sente o desejo de conhecer a salvação em Cristo Jesus, que entende que não precisa fazer mais nada em termos de sacrifício, basta crer em Cristo Jesus e receber a salvação. Há mais alguém? Levante sua mão nesse instante. Há mais alguém? Deixe-me fazer uma outra pergunta. Talvez haja alguém aqui entre nós que ainda precise reafirmar o seu compromisso com Cristo Jesus. Você um dia abriu o seu coração para Jesus, mas se distanciou dos seus caminhos e agora quer se reconciliar com Cristo. Há alguém assim? Levante sua mão também. Há alguém? Quer se reconciliar com Cristo agora? Há alguém? Levante sua mão. Há alguém? Eu não gostaria de insistir, mas eu quero convidá-los a todos a se colocarem de pé. Eu queria pedir àquele que levantou a sua mão para vir aqui à frente. Queria muito orar com você nesse instante. Pedir a Alexandre para vir até aqui. Se você quer se juntar a ele, há mais alguém que quer nesse instante entregar a sua vida a Jesus, venha. Queria pedir a Moisés que viesse com ele. Está vindo? Há mais alguém nesse instante? Quer se reconciliar com Cristo? Quer reafirmar seu compromisso com Cristo? Também vem até aqui. Enquanto nós cantamos a última estrofe deste hino, vou esperar por você, para que possamos orar juntos aqui, entregando sua vida a Jesus, ou se reconciliando com Cristo. Pode vir, pode vir. Fonte de paz, de perdão e amor. É isso que a graça de Jesus lhe proporciona. Nós vamos orar ao Senhor nesse instante, agradecendo a Deus a alegria que há no nosso coração, agradecendo o seu amor,
que nós não merecemos, a sua graça que nos alcança, a salvação que Ele nos proporciona. Vamos orar. Pai querido, nós não temos como agradecer, Senhor, o Teu amor. Não merecemos, Senhor, a Tua graça sobre nós. Somos falhos, somos pecadores, somos limitados, mas o Teu amor nos alcança. Nós agradecemos o que Cristo fez por nós. Agradecemos a justiça que nos é imputada, que nos é concedida por Cristo Jesus. Agradecemos a paz, o perdão, o amor, a certeza da vida eterna. E agora, Senhor, agradecemos estas vidas que se colocam aqui diante de Ti, Senhor, para publicamente afirmar seu desejo de receber a Jesus, ou para publicamente afirmar o seu compromisso de se reconciliar contigo. Ó Pai, que a Tua graça maravilhosa esteja sobre estas vidas, e que esta caminhada contigo seja marcada pelas Tuas bênçãos, pela Tua companhia, pela Tua presença confortadora e pela Tua sabedoria. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar com eles, a ser-lhes companheiro em sua jornada contigo. Mas há pessoas aqui neste santuário, quem sabe a nos acompanhar à distância, pelos meios de comunicação, que ainda não tem Cristo no seu coração. Continua a falar a estas vidas neste instante. Mostra-lhes que Cristo é o único caminho. Mostra-lhes que em Cristo nós encontramos salvação gratuitamente. Ó Pai, concede-lhes o ânimo e a força para vencer as restrições, a hesitação, as dúvidas e entregarem também sua vida a Jesus. Abençoa-nos a todos nós, concede-nos a Tua presença e a Tua direção, no nome de Jesus, amém. Nos podem sentar, vou pedir a vocês que sentem aqui nesse primeiro banco por alguns instantes, e eu queria, nesse momento, dizer a você que está no seu lugar, e eu sei que a ousadia, a coragem que esses tiveram aqui, eu sei que Alexandre é corajoso, que eu já conheço, e quero dizer que não é fácil tomar uma decisão publicamente, mas se você no seu coração tem o desejo de entregar a sua vida a Jesus, no banco em frente a você, há um cartão onde está escrito minha decisão. Você pode preencher esse cartão, você pode entregar a nós, pastores, após o culto. Nós vamos orar pela sua vida, nós vamos acompanhá-lo em sua caminhada com Cristo. Se você nos acompanha à distância através do rádio ou através da internet e quer também expressar seu desejo de entregar a sua vida a Jesus, não deixe passar essa oportunidade. Entre em contato conosco. Como nós ficamos felizes quando recebemos uma mensagem por e-mail de alguém que decidiu entregar a sua vida a Jesus. Você pode fazê-lo agora. Entre em contato conosco, queremos orar por você, queremos caminhar com você. Nós estamos chegando ao final deste culto. Queria pedir ao pastor Enoque Pereira da Silva que viesse até aqui à frente para encerrar este culto com a oração. Enquanto ele se aproxima, eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos quantos estão conosco. Eu sei que no momento inicial, quando apresentei os visitantes, alguns não haviam chegado ainda. A todos vocês, nossa gratidão pela sua presença. Quero lembrar-lhes que durante esta semana eu posso chegar à sua casa às 7 horas da manhã, a cada dia, se você ligar a sua televisão no canal 4, certo? Eu estarei lá, você poderá me ver. Eu não poderei vê-lo, mas poderei ser visto. Então, às 7 horas da manhã, no canal 4, TV Tribuna, nós podemos nos encontrar todos os dias, de segunda a sexta. E quero ver todos vocês na próxima sexta-feira à noite. Aos membros da igreja, não apenas quero ver, mas quero vê-los acompanhados. Eu quero ter a alegria de conhecer sexta-feira quem foi o amigo que você escolheu para trazer aqui. Para me apresentar na porta, pastor, foi esse meu amigo, uma pessoa que eu gosto muito, e porque eu gosto muito eu quis trazer esta pessoa para ouvir a palavra de Deus. Estamos combinados assim. Sexta-feira, sábado e domingo estaremos juntos aqui. Ainda há alguns convites,
Não deixe de levar os convites para distribuir durante a semana e nós nos veremos a todos, portanto, na próxima sexta-feira à noite. Aos que vierem para o culto de oração, na quarta-feira estaremos juntos aqui orando, inclusive pelas nossas conferências. Mais uma vez, nossa gratidão a todos, em especial ao grupo de motociclistas que mais uma vez nos alegra com a sua presença. Como é bom recebê-los. Quero convidar os irmãos a se colocarem de pé mais uma vez. O pastor Enoque vai nos dirigir a Deus numa oração, em seguida ele mesmo impetrará a bênção. Depois da bênção nós nos assentaremos, oraremos silenciosamente ao som do pós-lúdio e após o pós-lúdio nós deixaremos este santuário. Oremos, portanto, nesse instante. Eterno Deus, nosso Pai Celeste, te agradecemos por esses momentos preciosos que passamos na Tua presença, te adorando, te exaltando, te glorificando, e de um modo especial nós te agradecemos porque o Teu Espírito Santo tocou no coração de algumas pessoas que abriram seu coração e receberam a preciosa salvação que nos é dada pela Tua graça. Ó meu Deus, Tua palavra diz que quando uma alma se arrepende, há uma festa no céu. E nós cremos nessa palavra, que agora mesmo há uma festa no céu, por vidas que se reconciliaram contigo. Leva-nos em paz para nossas casas, concede-nos uma semana de vitórias. Ó meu Deus, abençoa cada um dos Teus filhos ao longo desta semana. Vai preparando a Tua igreja, aquelas pessoas que serão convidadas para estarem aqui durante as conferências. Ó meu Deus, vai quebrando desde já as resistências, para que seja uma semana de grande colheita de vidas para a glória do Teu nome, Senhor. E que o Teu amor, que excede todo entendimento, a graça singular e redentora de Jesus Cristo, a unção e consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, hoje e sempre. Amém.